você, amigo, amiga. Mais uma vez estamos aqui com o programa Medicina em Destaque, trazendo curiosidades, informações e você também tendo a habilidade de conhecer a ciência e a arte milenar desta tão adorada medicina. Não é a melhor das profissões, mas é uma que requer detalhes primordiais. Entre eles, o amor, a sensibilidade, o carinho pelo paciente. E dependendo das especialidades, isso tem um sentido bem melhor. O poeta Gaudete Bandeira disse assim: a voz é um dos sentidos que Deus nos proporcionou aos homens e animais que na terra Ele gerou, um recurso poderoso, um fogo laborioso que nenhum ser apagou. Nós vamos trazer aqui alguém que mexe muito com a voz, especialista, Dr. Klinger Costa, otorrinolaringologista, que é professor do curso de medicina do SESMAC e do curso de mestrado e doutorado também da Dom Cisal, e está aqui conosco para falar sobre essa lindíssima especialidade. Professor Klinger, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Na sua escolha para a medicina, o que é que teve de influência? A otorrinolaringologia, ela nasceu de uma curiosidade, basicamente, relacionada aos nossos sentidos. É uma especialidade que, eu costumo dizer, ela mexe não só com sensações, mas com percepções. E quando você falou sobre a voz, isso me fez lembrar que a voz, ela tem uma relação íntima com a identidade do ser. Não é? A gente tem a voz, isso a gente vai ver nos deficientes, por exemplo, auditivos, que quando ele começa a perder a audição, ele também perde parte da modulação da voz e ele passa a perder parte da sua própria identidade. Isso é apenas um dos sentidos da otorrino. Então, quando a gente decide caminhar, enveredar pela otorrinolaringologia, a gente vai descobrindo áreas que mexem com a ciência, mas também com filosofias de vida, com percepções e formas de ver o mundo. Como perito, a gente, até entrevistando a doutora Gabriela no programa anterior, falávamos de que a voz ela emite ondas que identifica cada ser humano, ou seja, cada um de nós tem ondas na emissão de voz específica, que é a sua identidade. Só isso mais ou a personalidade também é incorporada a essa variação? Exatamente. A voz, ela na verdade é uma emissão de ondas sonoras, frequências diferentes, combinações diferentes, que são emitidas, e inclusive nesse universo existem outras variáveis que são consideradas e que vão determinar uma série de situações, uma série de combinações que definem uma comunicação, né? A voz, ela traz essa característica única e é por isso que eu considero muito como a identidade, faz parte da identidade do ser, né? Então, essa especialidade da otorrinolaringologia, ela envolve respiração, fono, né? A audição, a voz, o olfato, o paladar, enfim, ela tem grande representação dentro da interação do indivíduo no meio. Maravilha. E o ambulatório de otorrinolaringologia, quais as patologias que mais acontecem? É bem variado. Hoje a otorrinolaringologia a gente tem uma abordagem tanto desde a criança, o recém-nascido, até o idoso. E a gente, considerando a expectativa de vida cada vez maior, a gente vai ver que a longevidade trouxe também outras realidades em relação a esses sistemas sensoriais, por exemplo, a perda auditiva pelo envelhecimento, pelos hábitos, os novos hábitos de um mundo moderno. A gente vai ver alterações de voz, de olfato, de paladar. Então,
a gente observa que certas doenças que décadas atrás a gente não tinha tanto contato porque a expectativa de vida era menor, hoje a gente já se depara com uma nova realidade e um novo desafio. Na criança, quais os principais desafios para a otorrinolaringologia? A língua presa ou distúrbio de fala? Acredito que um dos grandes desafios e que tem uma importância imensa seja o diagnóstico precoce das perdas auditivas, não é? A criança, ela nasce com um sistema auditivo morfologicamente formado, mas ainda também num processo de maturação, em que qualquer alteração neste sistema auditivo irá repercutir, por exemplo, no seu desenvolvimento da linguagem, no seu desenvolvimento cognitivo, na aprendizagem. Então, o quanto antes a gente consegue fazer esse diagnóstico, melhor o prognóstico dessa criança. Então, isso é um grande desafio na população infantil ainda. Com o aumento estatístico de casos de microencefalia, não é? Consequências advindas desse quadro repercutiram, obviamente, dentro da otorrinolaringologia. Isso, a microcefalia, ela trouxe uma crise no nosso país muito devastadora e que a gente observa o seguinte, que criança com microcefalia traz várias limitações, depende também do grau da microcefalia, mas a gente também tem um cuidado com a criança que não tem a microcefalia, mas a mãe teve contato com o vírus da Zika e a gente tem aí uma criança que não tem uma síndrome, que a gente chama síndrome pelo vírus da Zika, síndrome congênita pelo vírus da Zika, mas essa criança morfologicamente é normal, mas que a gente precisa acompanhar a longo prazo para entender se houve algum comprometimento ou não desse vírus na via auditiva, que vai ser expresso justamente naquela fase em que a criança vai começar a falar, vai começar a desenvolver as suas habilidades de comunicação, de aprendizado na escola. Será que essa criança ela vai, ao longo na sua fase escolar, ter um atraso de aprendizagem e isso tem teve uma causa lá atrás durante a gestação? Então, são ainda perguntas que a gente precisa de respostas e de acompanhamento a longo prazo. A otorrino também, ela oferece o tratamento clínico e cirúrgico, não é isso? Isso. E a parte cirúrgica, ela compreende em todos os aspectos, tanto auditivo como na voz, no nariz? A otorrinolaringologia, ela avançou bastante, não é? Então, hoje ela é bem ampla, ela envolve, existem tratamentos que são clínicos, tratamentos que são cirúrgicos, tanto em relação à otologia, o ouvido, em relação à rinologia, a parte respiratória, a laringe e outras condições também onde nós temos um contato com outras especialidades, por exemplo, a odontologia, a cirurgia de cabeça e pescoço, a cirurgia estética também. Então, houve um avanço muito grande nesse sentido. A gente vai ver que patologias que antes nós não tínhamos tanto recurso para ter resultados tão bons, hoje a gente consegue realmente resultados bem melhores e a gente, junto com a fonoaudiologia, a gente consegue reabilitar casos em que antes a gente não teria como ter um resultado tão satisfatório. Em conversa anterior ao programa com o Dr. Klinger, ele falava de uma semelhança entre o pavilhão auditivo e os rins. Na verdade, essa não é mera semelhança no formato de concha, assim por diante, mas que outras semelhanças existem? Exato. O ouvido, ele é um órgão, na orelha interna a gente tem uma estrutura chamada cóclea, em que embriologicamente uma determinada região da cóclea ela tem a mesma origem que os néfrons nos rins. E é muito interessante isso, porque o que é que nós vamos ver isso? A medicina chinesa já trazia isso de uma outra forma, numa outra perspectiva, e que aí a gente vai entender por que é que algumas doenças que comprometem o sistema renal também cursa
cursam com perda auditiva, justamente pela origem embriológica. Por exemplo, medicamentos que comprometem a função renal podem comprometer a função auditiva. E aí a gente tem um grande exemplo, os pacientes com insuficiência renal crônica que fazem hemodiálise, e eles têm uma alta incidência de perda auditiva, não por acaso. Fisiopatologicamente, se explica? Fisiopatologicamente existem vários fatores, não é? Desde aquela causa base que levou à insuficiência renal, também levando a uma lesão na cóclea, como também medicamentos que possam agravar essa insuficiência renal, como antibióticos, como o uso indiscriminado de anti-inflamatórios, também levando à perda auditiva, por um comprometimento desse órgão, pela semelhança histológica, não é? Existem receptores, tanto num órgão como no outro. Então, no momento em que você afeta um, você também afeta o outro. Você fez seu mestrado numa área bem específica, né? Você poderia falar um pouquinho sobre essa sintonia, né? Que eu achei interessante essa sua tese de mestrado. Então, o meu mestrado ele foi justamente na avaliação das perdas auditivas no paciente com insuficiência renal crônica, com paciente que faz a hemodiálise e que a gente sabe, e quando a gente passa a vivenciar a pesquisa, a gente começa a conhecer mais de perto a realidade desses pacientes, que é uma rotina difícil, é uma rotina muitas vezes que eles vão fazer hemodiálise 3 vezes por semana, eles vivem quase que em função disso. E por incrível que pareça, nesta população a incidência, apesar da incidência de perda auditiva ser alta, ela ainda é ignorada. E ignorada inclusive pelo próprio paciente. E se a gente imagina que é um paciente que já tem uma qualidade de vida, de certa forma, prejudicada, com a perda auditiva, essa qualidade de vida se torna mais prejudicada ainda. Então, vários pacientes com perda auditiva, com dificuldades de comunicação, já com indicação do uso de aparelho auditivo. Então, a gente começa aí a pensar no que é que a gente pode agregar em termos de melhora nessa qualidade, né? Fazendo uma abordagem mais completa desse paciente. Quanto aos seus dados, fez alguma relação estatística em proporção? Ele é nefropata e ele está com perda auditiva? Sim, nos pacientes com hemodiálise, a prevalência chega a 53% de perda auditiva. É uma prevalência muito alta e ignorada pelo próprio paciente, porque na pesquisa a gente fazia uma avaliação em termos de questionamento, se ele percebia alguma limitação, e ele achava que não. No entanto, quando a gente fazia o exame audiométrico, a gente via que a perda existia. Ou seja, é uma perda insidiosa, lenta, onde o paciente ele vai se acostumando com a perda, por isso que ele não percebe tão claramente, até porque a condição da doença renal crônica toma um espaço muito maior. No entanto, existe essa perda e isso se refletia, por exemplo, no convívio familiar. Isso acompanhado com audiometria. Com audiometria, com avaliação audiométrica, onde a gente consegue medir a audição. Neurosensorial? Isso, neurosensorial, porque o comprometimento é justamente da porção coclear, não é? E do nervo auditivo. Maravilha. O seu doutorado? O doutorado, então, a gente já veio com uma outra perspectiva ainda dentro da audição, não é? A audição, ela é algo fascinante, não é? A gente costuma dizer que quem, na verdade, escuta não é o ouvido, é o cérebro, não é? O ouvido, ele faz a captação, ele é periférico, ele capta, apesar de ser um órgão extremamente complexo, capaz de amplificar, de filtrações. Um exemplo, por exemplo, a mãe, quando tem um filho, apesar de cansada, o filho dormindo, ela também, ela pode estar num ambiente muito ruidoso, se o filho chora, ela acorda. Então, isso é um mecanismo muito interessante, muitos aspectos ainda não compreendidos, mas a audição, ela traz essas características e ela fascina por diversos aspectos, uma vez que quem escuta é o cérebro, quem dá a representação. E aí veio o doutorado para deixar os nossos desafios ainda mais aguçados
E o doutorado ele foi em cima de uma população de crianças, que a gente já tocou no assunto, que foi a microcefalia, não é? E aí essas crianças com a microcefalia em maior ou menor grau, a gente entendia o seguinte, e a gente percebeu isso que, apesar de a cóclea, o aparelho periférico, o ouvido, estar preservado na maioria das vezes, não significa que essa criança teria ou tem uma audição 100% normal. Porque a gente entende que existe a perda auditiva causada pelo sistema nervoso central, ou seja, uma perda auditiva central. E a perspectiva do doutorado foi essa, foi avaliar a perda auditiva ao nível cerebral e não só em termos de ouvido. Patologias sistêmicas, tipo diabetes mellitus ou hipertensão arterial, tem efeitos também na audição? Como nós hoje temos uma expectativa de vida maior, cada vez mais a gente está vivendo mais, a gente tem uma condição, uma perda auditiva chamada de presbiacusia, que é a perda auditiva pelo envelhecimento. E aí, para a gente entender o que é isso, a gente precisa também compreender que presbiacusia e envelhecimento, na verdade, é como um currículo. Por que é que eu tenho um paciente com 80 anos com audição boa e por que é que eu tenho um paciente com 80 anos também com audição tão deteriorada? Ou com idade inferior. Ou até com idade inferior, com 55 anos, 60 anos. Qual a diferença? São só fatores genéticos que determinam isso? Não, na verdade é um estilo de vida, não é? E entram aí as doenças de base, como o diabetes mellitus, a hipertensão arterial, que são doenças crônicas e com alta prevalência e muitas vezes não controladas, apesar de medicadas ainda não tão bem controladas como a gente gostaria. Hábitos de vida, exposição a ruídos, profissão sem proteção adequada, não é? Tempos modernos onde a gente vê jovens utilizando fones de ouvido com intensidades cada vez mais altas. Enfim, o mundo moderno ele trouxe benefícios e malefícios. E aí a gente vai ver que vários fatores vão, ao final, trazer um fenótipo, um resultado final sobre a audição. Então, qualidade de vida, estilo de vida, doenças, tudo isso no final vai trazer uma repercussão em termos de saúde auditiva. Professor Klingen, em épocas pandêmicas, especificamente em Covid-19, coronavírus, tem aumentado ou diminuído o ambulatório de otorrinolaringologia? A pandemia ela veio para mudar muitas coisas, né? É uma pandemia que veio para igualar muitas realidades, né? Muitas diferenças que achávamos que existiam e que a gente vai ver que não é bem assim. Mas a otorrinolaringologia ela foi pega de surpresa. Ela foi pega justamente numa parte que até então era pouco compreendida, que era o olfato. O olfato ele sempre foi mundialmente pouco estudado. E é interessante porque quando a gente fala de olfato, se a gente vai imaginando no sistema evolutivo, o olfato ele antes tinha a função de defesa e de caça. E hoje ele se modificou, hoje ele tem uma outra função. Tem a função de defesa no momento que eu sinto uma fumaça, um odor tóxico, mas a pandemia ela trouxe uma nova realidade onde a gente vê pacientes com as perdas olfativas, isso não é mais novidade, tanto que a Organização Mundial de Saúde, ela declarou a pandemia em dezembro e pouco tempo depois ela também declarou que a perda olfativa passou a fazer parte do quadro clínico de Covid, não é? E aí a gente via que, apesar da Covid ser uma síndrome gripal, ela tem algumas diferenças de uma gripe ou de um resfriado, onde a gente vai ver que o paciente, muitas vezes, ele cursa com a perda olfativa parcial ou total, mas com um nariz respirando bem, por exemplo. Então, é meio contraditório do que a gente entendia. Na gripe, a gente tem uma obstrução nasal com uma perda olfativa. E agora, a coisa não é bem assim, né? Então, a otorrino passou a viver uma nova realidade em relação a isso.
E você falava assim de algumas diminuições, né, do olfato. Exato. Quando a gente fala em olfato, capacidade de sentir o cheiro, a gente não tem também como dissociar isso do paladar. Em termos de olfato, a gente pode ter uma avaliação quantitativa, ou seja, eu sinto normal, eu sinto diminuído, a hiposmia, ou eu perco total, a anosmia. Mas não é só isso, não é só sentir ou não sentir. Eu tenho também a interpretação daquele cheiro. E aí eu tenho uma avaliação qualitativa, onde eu posso ter uma distorção do cheiro, que a gente chama de parosmia. Parosmia. No início da pandemia, o que mais chamava a atenção era a perda do olfato. O paciente, doutor, eu já percebi que eu não estou sentindo cheiro de nada, estou sentindo muito pouco, está difícil. E a gente começou a avançar, os meses foram se passando e a gente foi se deparando com uma nova situação, onde não mais era apenas a diminuição, mas sim a distorção. Algo que incomodava muito e incomoda o paciente, que é sentir o cheiro de algo, mas não percebe aquilo como sendo o cheiro correto, que ele já tinha memória. Isso me faz lembrar da audição. Se a gente prestar atenção de que quem escuta não é o ouvido, é o cérebro, quem então sente o cheiro não é o nariz, é o cérebro. O cérebro também. Não é? Então, o nariz, ele tem áreas olfativas, onde a gente tem aí a captação dos odores, e é muito interessante porque é o sistema sensorial mais complexo que existe. É capaz de sentir 1 trilhão de odores diferentes o nosso nariz. Maravilha. Imagine captar tantos odores assim, transmitir essas informações para o cérebro, e o cérebro ele vai dar essa interpretação. Só que por algum motivo, durante a Covid, num paciente que foi infectado pelo SARS-CoV-2, ocorre uma distorção de interpretação desses odores e aí vem a parosmia. E a alteração também no paladar? No paladar. Na gustação, a gente vai ver também com uma menor incidência, a gente vai ver, porque quando a gente fala de paladar, a gente entende o seguinte: todas as vezes que eu tenho uma alteração de olfato, eu posso ter uma alteração de paladar também. Cheiro e gosto andam juntos. Às vezes você chega em casa e aquele cheiro de galinha guisada, que galinha gostosa, já está sentindo o sabor, né? E aí você já tem, inclusive, o aumento da salivação. A salivação. Não é? Vê que é um sistema perfeitamente integrado. Mas o vírus, ele também vai causar alterações nas papilas gustativas, na língua. Então, a gente vai ter também aí um outro universo de comprometimento. O olfato interferindo no paladar, mas também um comprometimento na língua das papilas gustativas, não é? Bom, mas a medicina, ela existe para que os que padecem, os que sofrem, os que têm aquela deficiência, aquela perda, como a otorrinolaringologia pode auxiliar em reeducando ou tratando clinicamente. Qual a melhor medida? Então, passado mais de um ano de pandemia, eu como otorrinolaringologista ainda me surpreendo porque apesar da incidência ser tão alta de distúrbios olfativos nos pacientes com Covid-19, por que esses pacientes ainda demoram tanto a chegar no consultório de otorrino para tratar esse distúrbio? Eles só dizem, eu fiquei assim, mas não procuram. Eu fiquei assim e eles esperam, eles acham que aquilo vai se resolver espontaneamente. E a gente sabe que quanto mais tempo passa, mais degeneração da via olfativa ocorre. Então é o contrário, o telespectador deve tomar consciência agora nas palavras do especialista, que está dizendo, quanto mais tempo passa, mais demora a recuperação dessa patologia. Então, o segredo: sentiu a ageusia ou a anosmia, procurar um otorrino que tem medidas paliativas ou terapêuticas eficazes. Muitas vezes o paciente mesmo ele não sabe a quem procurar. O impacto da Covid, inclusive emocional, é muito grande. Não é? Mesmo ele tendo um quadro leve, existe um impacto emocional.
Então, ele saiu daquela fase crítica, da fase de quarentena, ele tem a diminuição do olfato ou do paladar, e ele acha que aquilo vai se resolver. Ele também, muitas vezes, não foi alertado que deve procurar, quem procurar, e, na verdade, é o otorrino quem trata, e o quanto antes, melhor. O que é importante saber é, o otorrino é quem trata, existe tratamento para esses distúrbios, mesmo os pacientes com sequelas tardias, porque a gente já vai ter aí pacientes com meses, muitas vezes com o distúrbio, mesmo esses pacientes, eles podem se beneficiar em algum grau do tratamento. Que maravilha. Então, fica aqui já uma contribuição do nosso programa, nas outras palavras do professor Klinger, sobre que não fique em casa, é o contrário, né? Fique em casa para evitar. Procure um especialista, que essas patologias têm um resultado com o tratamento ou uma educação que lhe é peculiar, né? E o olfato, ele é muito importante, porque o olfato, ele tem uma relação muito grande com hábitos, alimentação, afetividade. Então, ficar sem sentir o cheiro, ficar sem sentir um paladar ou uma distorção, isso tem um impacto muito grande na qualidade de vida do ser humano. Em uma das mesas, a gente participando, mesa sai muita conversa, né? Por que quando a gente vai brindar, tem que fazer o tim-tim, né? Porque vai falando que envolve o tato, né? A visão, o tato, o paladar, o olfato, e fica faltando a audição, né? Quando as taças se chocam, brindam, aí você envolve os 5 sentidos. Ou seja, otorrinolaringologia. Toma a responsabilidade do olfato, do paladar, da audição. Fica a visão e o tato, como outras, mas que também o otorrino pode somar. Professor Klinger, zumbidos. Eu estou com zumbido. Em que pensar, ou quais as patologias mais comuns que evoluem com zumbido? Zumbido é uma queixa cada vez mais frequente. Não é? Inclusive, há pacientes que não têm zumbido, mas não têm a noção ou a percepção que tem. Interessante. E existe um universo de causas, não é? Um universo de causas para o zumbido. Nós temos desde doenças de base como diabetes, hipertensão arterial, uso crônico de medicamentos, hábitos alimentares, estresse, ansiedade, depressão, mas também as perdas auditivas. Inclusive, as perdas auditivas, elas entram como uma das principais causas do zumbido, e muitas vezes o paciente desconhece que tem a perda auditiva. Muitas vezes a queixa que ele traz ao consultório é a do zumbido, e quando a gente pergunta, por exemplo, se ele escuta bem, ele diz que escuta bem, mas quando a gente pergunta se ele compreende bem, ele para e pensa, e aí ele lembra que realmente ele tem uma limitação, e na investigação a gente vai ver que o zumbido dele é secundário a uma perda auditiva até então não diagnosticada. Então, zumbido, existem inúmeras causas, merece investigação, existem causas que são mais simples, existem causas que são mais complexas, e existem situações onde nós temos mais de uma causa associada, e é preciso a gente tratar cada uma delas para que esse paciente tenha uma melhora desse zumbido. Você falou assim que alguns zumbidos são imperceptíveis, né? Existe uma dica assim para vocês dizer assim, olha, se acontecer isso, você deve estar com um zumbido? Primeiro, o zumbido existe em diversos tipos. O zumbido é todo barulho que a gente escuta sem haver uma fonte sonora. Então, o zumbido ele pode ser um chiado, ele pode ser um sopro, ele pode ser, como o paciente mesmo diz, uma panela de pressão. Que pode ser contínuo ou não? Pode ser contínuo, pode ser intermitente, pode ser perceptível, por exemplo, somente à noite, porque o paciente está no silêncio e aí ele consegue perceber o zumbido. Todas as vezes que o paciente está em ambientes movimentados, que tem ruído, que tem som, que tem fala, ele tende a perceber menos esse zumbido. Num ambiente silencioso, realmente ele percebe muito mais. Então, vale muito a pena perceber, prestar atenção como que ocorre
no silêncio. Perceber o zumbido, procurar o otorrinolaringologista para fazer um diagnóstico. É o primeiro passo. E a partir daí, fazer o acompanhamento e o tratamento mais adequado. Todo tratamento, ele parte de um diagnóstico mais apropriado. Tonturas, também causas diversas, de forma... Tontura é bem interessante, é algo que merece muita atenção, não é? Uma vez que tontura, e a gente já comentou sobre o envelhecimento de vida, a gente vai ver que tontura, ela é a 6ª causa de morte, por exemplo, é queda. Então, se a gente imaginar que para entender tontura é preciso a gente entender o que é equilíbrio. O equilíbrio a gente vai depender de 3 fatores: o sistema labiríntico, a nossa própria percepção, musculatura, articulações e visão. Se a gente, por exemplo, pensa num paciente idoso, o paciente idoso pode ter comprometimento dos 3 sistemas e ter aí a tontura, não é? Então, tontura merece muita atenção porque traz uma repercussão muito grande, podendo levar causas de morte e a queda, por exemplo. Mas a tontura, ela merece uma avaliação em que muitas vezes ela é multiprofissional. Envolve o otorrino, o fonoaudiólogo, a ortopedia, a oftalmo, mas... Primeira coisa é o diagnóstico diferencial. O que é que está causando essa tontura? E o diagnóstico diferencial, a gente tem como porta de entrada o otorrino, mas não significa que pare pelo otorrino. Muitas vezes a gente precisa desses colegas para a gente fazer uma abordagem mais completa. Maravilha. Roncos. Ronco é o calcanhar de Aquiles de quem dorme junto. Eu costumo dizer que o ronco é a única doença que o paciente não sabe. Não é? Ele não sabe, ele está dormindo. Para ele, normalmente, é a única queixa que quem se queixa não é ele. Quem se queixa é o marido, a esposa, quem vem junto, não é? Mas o ronco, por incrível que pareça, o que mais nos preocupa não é o ronco, não é o barulho. É o que vem junto, as apneias, as paradas respiratórias, o impacto que isso traz a longo prazo. Não é? A gente sabe que hoje existe a síndrome da apneia obstrutiva do sono, muitas vezes o paciente desconhece, ele acha que o ronco é o seu maior problema, mas que essa síndrome ela traz um aumento no risco de doenças cardiovasculares, de qualidade de vida, de acidente vascular encefálico. Então, paciente ronca, ele merece uma avaliação. Não é só o ronco, não é só o ruído que atrapalha para o companheiro ou a companheira dormir. É uma questão de saúde pública, inclusive. Então, companheiro, companheira, familiares também, né? Pai e mãe, às vezes o filho está roncando, tenha essa sensibilidade também de procurar, porque virão, quer dizer, vai não crescendo, né? Essa rouquidão pode chegar à apneia noturna. Exato. O paciente ele começa com o ronco e ele vai evoluindo para as próximas fases da síndrome, não é? Existe o ronco primário, onde ele só ronca, ele não tem paradas ainda respiratórias, mas é uma doença evolutiva, não é? Hoje se sabe que existe alguma fragilidade neuromuscular que leva à síndrome, mas que existe tratamento, existe já meios diagnósticos e de tratamento em que faz com que o paciente ele tenha realmente um controle dessa condição clínica. Que meios de tratamento seriam estes? Assim? Existem desde tratamentos cirúrgicos, mas também, por exemplo, o uso de aparelhos que são utilizados para compensar essa dificuldade respiratória que o paciente tem durante o sono, não é? Por exemplo, o CPAP é um grande exemplo e que tem resultados excelentes para o paciente que tem a síndrome. O que é que mais aguça, o que é que mais assim, faz apresentar essa rouquidão? O alcoolismo é um deles, né? O ronco? Sim. Depois que toma Hábitos de vida, de uma forma geral, tem interferência. Haja vista que para tratar o ronco, primeiro passo, e talvez eu acho que é o mais difícil, é mudar estilo de vida. Eu acho que a parte mais difícil num tratamento é mudar o estilo de vida. Então, sobrepeso, sedentarismo, uso muitas vezes de medicamentos para dormir,
podem agravar o ronco. Claro que se o paciente ele usa esse tipo de medicação, tem que ser com uma orientação médica, mas é necessário haver uma mudança de estilo de vida. Não adianta a gente pensar num tratamento mais agressivo sem antes a gente modificar aquilo que é mais simples. Não adianta a gente medicar paciente se a gente não modificar hábitos. A gente está querendo substituir uma coisa por outra, que na verdade são complementares. Rouquidão é sempre o cão de guarda de uma patologia maior? Rouquidão existem diversas causas, mas o que serve de alerta é rouquidão que dura mais do que 2 semanas, merece uma avaliação, merece procurar um otorrinolaringologista para fazer um diagnóstico diferencial. E aí a gente tem um universo de causas, a gente tem as disfonias de causas virais, por exemplo, muito comum. A gente tem as disfonias por abuso vocal, as disfonias emocionais, não é aquele paciente que diz, doutor, eu tive um estresse, perdi a voz. Mas existem as disfonias causadas por lesões malignas e essas precisam de diagnóstico precoce para que a gente melhore o prognóstico no tratamento. Como especialista e sabendo que a voz é um dos sentidos assim que assim muito identifica cada um de nós, é a nossa identidade, que medidas deveria, ou você diria para o nosso telespectador assim, paliativas ou preventivas para que tenhamos sempre uma voz sem nenhuma uma patologia adversa ou que possamos assim prevenir de algumas outras doenças que venham comprometer esse lado tão bonito que nós temos, que é na emissão da voz. A voz, ela faz parte da identidade, sem dúvida. E a saúde vocal, ela envolve uma série de cuidados. A hidratação ela é fundamental, não é? O uso correto da voz, e aí eu gostaria de enfatizar que muitas vezes o profissional trabalha com a voz, mas ele não tem uma atenção tão adequada com a voz, onde, por exemplo, ele mereceria um acompanhamento fonoaudiológico. Eu acho que a otorrino e a fonoaudiologia trabalham muito juntas e, nesse sentido, a voz, muitas vezes, ela precisa dessa atenção do otorrino e do fonoaudiólogo para fazer um preparo da voz. Profissionais da voz, por exemplo, professores, cantores, atendentes de telemarketing. Então, todos são vendedores, né? Todos nós utilizamos hoje a voz, muito a voz, mas será que a gente utiliza corretamente a voz? Eu acho que isso é um dos pontos principais, eu acho que mereceria uma avaliação mais detalhada e um acompanhamento otorrinolaringológico e fonoaudiológico para que a gente pudesse ter uma saúde vocal realmente exemplar. Exemplar. E o que é essa voz exemplar? Eu queria, assim, tonalidade, ou às vezes em cursos de oratórias, assim, de aproximar, você medir bem esse ambiente, para quantas pessoas você está falando, porque às vezes está eu aqui falando com você e o labafero, como diz na linguagem simples, a voz, ela envolve comportamental. Comportamental, cultural, inclusive. Existem culturas, países onde existe um tom de voz, onde eles se comunicam num tom mais baixo, outras culturas mais elevado. Então, existem vários fatores imbrincados. Mas a gente tem que perceber, por exemplo, como é o ambiente de trabalho que eu trabalho. Tem muito ruído competitivo, onde eu preciso usar a minha voz numa intensidade maior. A outra questão, eu utilizo o meu sistema respiratório de forma adequada, eu respiro adequadamente. Maravilha. Existem pacientes que falam muito rápido e esquecem de ter uma articulação, uma fonatória adequada e uma respiração também adequada e também não toma líquidos, por exemplo, para hidratar. Isso tudo vai ter um comprometimento. Quando se trata a voz, a gente não pode separar voz e respiração. São duas coisas que andam juntas. E, nesse sentido, a gente precisa de uma avaliação multiprofissional. Isso seria o ideal. E, às vezes, como médico, a gente percebe
colaborador trabalha e tem os protetores auriculares, mas a gente sabe que muitas vezes eles não usam. E a gente percebe uma voz alterada, começa a falar mais alto quando começa a diminuir essa capacidade auditiva. Exato. Né? Um exemplo claro que a gente vai ver no paciente idoso. Muitas vezes o paciente idoso ele precisa falar mais alto porque ele não tem o retorno da voz. Ele vai percebendo isso. Ele escuta menos, então ele acha que precisa falar mais alto. Uma outra característica que chama muito a atenção, e aí agora a gente já vai para a população infantil, é a criança que fala alto. Todas as vezes que eu recebo uma criança que a queixa é: doutor, meu filho fala muito alto. Duas possibilidades, a princípio. Uma, ou é cultural, a família tem hábito de falar alto e a criança quer competir, ou essa criança tem algum grau de perda auditiva e ela precisa falar mais alto para poder compensar essa audição. Então, é muito importante a gente ter essa percepção em casa, família, criança falando alto, idoso falando alto, não é? Porque isso pode sinalizar um outro problema, por exemplo, a audição. Maravilha. Quais são as suas... que prognóstico faria para essa pandemia? Será tantas cepas, né? Vai ainda o nariz e a boca serem comprometidos? Não só o nariz e a boca, mas a gente também pega com muito menos frequência. A gente tem recebido bem menos frequência, mas, por exemplo, perdas auditivas podem ocorrer, paralisia facial também pode ocorrer, labirintopatia pelo SARS-CoV, o vírus que causa a Covid-19. Então, a gente vai ver ainda sequelas. E uma outra questão a gente tem pacientes, a gente está falando de um universo de pacientes com quadros leves, mas a gente entende também que a gente tem uma população com quadros graves, com internados em terapia intensiva. E uma vez que o paciente ele vai para a terapia intensiva, por exemplo, ele é exposto a outros fatores que podem levar a outras sequelas, indiretamente à Covid, não é? Então, a gente vai ter aí pacientes, por exemplo, já que passaram, são internações longas, paciente com Covid-19 tem internações longas, às vezes mais de um mês, intubação, exposto a drogas, medicamentos que podem levar a comprometimento vestibular e auditivo também, alterações vocais também, porque imagine o paciente mais de um mês sem utilização da voz, então é todo um sistema de reabilitação. Então a gente vai ter os comprometimentos diretos da Covid-19, mas também os indiretos nessa população, por exemplo, né? De repente, só uma explicação para os telespectadores, um paciente está com Covid, está na UTI, está entubado, aí tempo depois ele foi traqueostomizado, né? Como se explica isso para a população, né? Nós Exato. mas assim, do ponto de vista do otorrino... Uma vez que o paciente ele é internado em terapia intensiva, até determinado ponto ele consegue manter-se através da intubação oral, mas a partir de um determinado momento é preciso fazer a traqueostomia por uma questão médica de outras complicações. E essa traqueostomia, na verdade, após a alta, o paciente vai ser acompanhado para que feche esse traqueostoma, mas lembrando que essa traqueostomia ela é feita abaixo da laringe, não é? Então, eu tenho aí uma laringe que ela está imóvel, ela está paralisada, ela está sem função, não é? No processo de reabilitação, inclusive, o paciente ele vai passar por uma reabilitação de deglutição, por exemplo, evitar engasgos, onde a gente sabe que os engasgos eles podem trazer problemas respiratórios, pneumonia aspirativa, não é? Então, tem uma série de cuidados nesse paciente que saiu da UTI, que precisa de uma reabilitação de todos os sentidos, muitas vezes, da deglutição, da fonação, da audição, talvez possa haver um comprometimento, e se ele já tinha alguma perda, isso pode ser piorado. Então, a gente vai ver que são pacientes que precisam de um acompanhamento aí mais longo.
quando eu fiz a pergunta também, diria dizer dos efeitos do tubo, né? Ou seja, ter que estubar por conta da própria irritação. Né? Exatamente. A traqueostomia ela é feita justamente prevenindo as estenoses subglóticas, porque um tubo, muito tempo, ela pode causar essa sequela respiratória, então já para evitar é feita a traqueostomia para poder evitar esse tipo de complicação que a gente tem visto nas intubações prolongadas. Né? Respiração, né? Às vezes nós não temos o hábito de respirar quando vai fazer alguns cursos de preparatório, de oratório, essas coisas, tem a respiração pulmonar e respiração abdominal. Qual a melhor respiração e como ter um controle sobre essa respiração para uma saúde normal? É mais cômodo respirar com o abdômen, não é? Deixar a musculatura intercostal parada, mas o ideal realmente é a gente ter uma respiração torácica, onde a gente consegue fazer uma expansão adequada, inclusive para a fonação, não é? Quando a gente fala em fonação, a gente tem que entender que a postura também é importante. Falar numa posição estática, mas bem posicionada, me ajuda a respirar melhor e a projetar a minha voz de uma forma muito mais eficiente. E isso, se eu falo numa situação de horas, por exemplo, isso vai ter um impacto na voz. Verdade. E na comunicação, não é? Então, é muito importante, por isso que é tão importante a gente falar, fonação vem junto de respiração, não andam separadas, não é? Quando se trata a voz, com o fonoaudiólogo, inevitavelmente ele vai trabalhar a respiração, a impostação vocal, e isso é preciso ser muito bem trabalhado. Bom, nós estivemos aqui com o Dr. Klinger Costa, uma enciclopédia ambulante, né? Na verdade, a gente foi jogando aqui e ele, de um perfil assim, científico, foi dando essas respostas. Professor, nós deixamos esses minutos finais para uma fala sua com o nosso telespectador, os quais a gente agradece pela permanência do nosso programa, que tem crescido a cada instante, e principalmente que temos trazido aqui pessoas do quilates da sua pessoa. Eu acredito, como otorrinolaringologista, como médico, não mais como otorrino, mas como médico, isso tem sido visto na mídia, tem sido muito repetido na mídia e muitas vezes até banalizado, mas é que as pessoas elas tentem aproveitar esse momento de pandemia para trabalhar a consciência, não é? O controle da pandemia ela não envolve somente vacina, ela não envolve apenas o uso de uma máscara, ela envolve um conjunto de coisas. Usar a máscara, ela é importante, o uso adequado da máscara, mas o comportamento social, isso é muito importante. A gente não consegue controlar uma pandemia que tem trazido tantas perdas, Verdade. Alguns ganhos também, se a gente souber aproveitar. Mas, como médico, o que eu poderia dizer é preciso que a gente repense essa consciência como ser humano. Eu acho que essa pandemia ela trouxe a possibilidade da gente se tornar melhor, da gente igualar as coisas. Não existe mais a diferença só social, a diferença de classes, mas existe aí a diferença de consciências. Eu acho que isso é o que chama mais a atenção. E se você teve Covid e percebe essa perda do olfato, a gente tem como tratar, existe tratamento. O tratamento precoce define muita coisa, mas mesmo os pacientes sequelados que já tiveram a Covid meses atrás e ainda não fez nenhum tratamento, mesmo assim existem benefícios em procurar o tratamento e fazer a coisa certa. Dr. Klinger, muito obrigado por estar aqui com o nosso programa. Eu que agradeço o convite, Gerson. Um abraço. E agradecemos você também, telespectador, por mais uma vez estar nos acompanhando aqui. Fiquem certos que Deus irá permitir que na próxima semana estejamos juntos outra vez. Felicidades para vocês.